Tema 10. Papas e autoridades humanas. Existe uma liderança máxima além de Cristo? Introdução. Clara como a luz da verdade das Escrituras. Ao longo da história cristã, muitas figuras foram exaltadas como chefes supremos da Igreja. Papas, patriarcas, apóstolos modernos. Mas será que a Bíblia autoriza a existência de uma autoridade humana acima dos demais cristãos? Jesus designou algum sucessor visível com poder sobre os outros? A verdade pode surpreender quem busca honestamente o que Deus realmente estabeleceu. Contexto bíblico. A igreja cristã primitiva, conforme o livro de Atos, era guiada por um corpo de anciãos espiritualmente maduros, não por uma figura única com autoridade máxima. E acima de todos, havia um só cabeça, Cristo. Efésios 5:23. Cristo é o cabeça da congregação, sendo ele o salvador deste corpo. Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo, a congregação. Nenhum apóstolo, nem Pedro, jamais foi chamado de chefe da igreja. Análise textual e doutrinária 1. Jesus proibiu hierarquias religiosas dominadoras. Mateus 23:8-10. Todos vocês são irmãos. Não chamem ninguém de pai na terra, pois vocês têm um só Pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois vocês têm um só líder, o Cristo. A própria estrutura de títulos eclesiásticos como Pai, Sumo Pontífice ou Santo Padre contraria diretamente essa instrução de Jesus. 2. Pedro foi o primeiro Papa. Mateus 16:18 é usado para dizer que Pedro foi o fundamento da igreja. Mas veja a análise. Jesus disse: Tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha congregação. A palavra grega Petros significa pedra pequena. Já Petra é uma rocha maciça. Jesus não estava dizendo que construiria a igreja sobre Pedro, mas sobre a rocha que é ele mesmo e a verdade declarada por Pedro, de que Jesus é o Cristo. 1 Coríntios 10:4, e a rocha era o Cristo. 3. A liderança da igreja foi plural e colegiada. Atos 15:6. Os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar esse assunto. As decisões eram tomadas por um grupo, e Tiago presidiu a reunião, não Pedro. Se Pedro fosse o Papa, por que não tomou a decisão sozinho? Perguntas comuns. Respondidas. Pergunta: mas não é preciso uma autoridade central para manter a unidade? Resposta: sim. E essa autoridade já foi estabelecida por Deus, Jesus Cristo. Ele governa sua congregação por meio do Espírito Santo e da palavra inspirada, não por sucessores humanos. Mateus 28:18-20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estarei com vocês todos os dias. Pergunta: mas e Pedro? Ele não recebeu as chaves do reino? Resposta: sim. Pedro recebeu autoridade para abrir o reino, e fez isso. Para os judeus, Atos 2, para os samaritanos, Atos 8, para os gentios, Atos 10. Mas isso foi um papel de ponte inicial, não uma supremacia contínua. Após isso, Pedro nunca se impôs como chefe. Ele se chamava apenas companheiro. 1 Pedro 5:1-3. Eu, companheiro ancião. Apacentem o rebanho de Deus, não como os que mandam sobre os que são propriedade de Deus. Princípios fundamentais. Jesus é o único cabeça da igreja verdadeira. A liderança visível é plural, formada por anciãos maduros espiritualmente. Nenhuma autoridade humana está acima das Escrituras. A lealdade a Cristo e a verdade bíblica é mais importante do que a tradição religiosa. Conclusão profunda. A liderança da verdadeira igreja não está concentrada em uma figura com poder absoluto, mas em Cristo, que governa por meio da Bíblia e do Espírito Santo. Toda vez que um homem é exaltado acima dos outros, o foco sai de Jesus e se volta para estruturas humanas, o que sempre resultou em distorções da fé original. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem.
Que possamos seguir o verdadeiro cabeça da Igreja, Cristo, e confiar apenas na palavra inspirada de Deus, que permanece para sempre. Próximo tema. Tema 11. Homossexualidade e identidade. Como amar sem corromper os princípios de Deus? É possível falar com respeito sem abrir mão da verdade? O que a Bíblia realmente ensina? Compartilhe este conteúdo com quem valoriza a palavra de Deus sem distorções. Ave Maria, a voz das Escrituras. L7F.